Eu agradeço a convocação do pastor José Roberto, não tem como eu falar não. Aí eu dei um jeito lá, coloquei o pastor para pregar e estamos aqui, tá bom? Eu quero uma felicidade, a gente rever o Zé, rever a Silvia, né? E só faltou um menino, né? Agora a família agora ficou assim. Ele fica com o coração aqui lá. Eu vou parando. Mas é bênção. Quem veio para ouvir algo da parte de Deus? Amém? Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu quero nesses dias compartilhar algo que te dê direção, te dê chave, te dê estratégia para você voltar ao propósito do Senhor. E quero compartilhar hoje, segundo o livro de Reis, capítulo 6. Como o pastor Lucas já mencionou, a pastora Renata não pôde estar, está dando suporte para a Nádia, vai estar fazendo isso amanhã. Então, não pode estar viajando com a gente. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Eu ainda ia trazer uma foto do Zé na frente do salãozinho lá, pregando lá algumas vezes. Quem que é da época do salão ali? Salãozinho. Pouquinha gente, né? Não era muita gente não. A época do salão lá, na época da garagem, não era brincadeira não. Aí depois veio para cá, daí entrou as paredes, todo o piso, já começou. Então, foi um processo, né? Foi um processo. E Deus tem muito mais para vocês ainda. Não é tempo de parar, não. Amém? Não é tempo de parar ainda, não. Tá? Então, nós vamos aprender hoje sobre como crescer e voltar a crescer. Tá? Como a gente destravar o crescimento. Esse crescimento você pode colocar sua vida espiritual, pode colocar sua vida ministerial, sua vida de liderança, sua vida familiar, sua vida escolar. Você pode colocar a sua vida como ministério, porque Deus quer que você cresça, e conforme o povo de Deus vai crescendo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Olha só o que diz o texto, segundo o livro de Reis, capítulo 6. Disseram os discípulos, achou? Vamos lá. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos o lugar em que habitemos. E respondeu ele: ide. E disseram uns: serve-te que ires com os teus servos? E ele tornou e disse: eu irei. E foi com eles, chegaram ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque é emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali o escultuar o ferro, e disse: levanta. E o estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Feche os teus olhos.
Pai, em nome precioso de Jesus, neste momento, Senhor, nós te louvamos já, porque o Senhor é um Deus que dá livramento, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que estão aqui, Senhor, para juntos aprendermos a tua palavra e sairmos daqui, ó Deus, renovados e transformados pelo poder da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, o lugar onde está é pequeno demais para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Você crê nisso? O texto começa narrando que os discípulos dos profetas de Eliseu, eles estavam ali numa espécie de um seminário, e de repente foi crescendo, foi desenvolvendo, o lugar foi ficando apertado, e os discípulos então olharam para os outros e falaram: este lugar em que nós estamos é pequeno demais para nós. E eles então tomaram uma decisão: vamos construir um lugar que comporte todo o crescimento que nós estamos esperando. E eles então foram até a beira do Jordão e começaram ali a cortar madeira para construir aquele novo local. E é nesse contexto então que um dos discípulos perde o machado, e ele grita: ai meu Senhor, era emprestado. E Eliseu logo pergunta: onde caiu? Ele apontou onde caiu, pegou um pedaço de madeira e fez um machado flutuar. Você acha isso normal? Diga comigo: milagre não se explica, senão deixa de ser milagre. E a gente precisa entender, meus amados, que o que Deus tem feito aqui neste lugar é milagre. Quem conhece a história do pastor José Roberto da Silva, onde começou este projeto, eu começo a visualizar isso que acontece nesse capítulo 6 de 2 Reis. Eles começaram a reunir, o lugar foi ficando apertado, foram para um lugar um pouquinho maior. De repente alguém fala: não, vamos construir. Compraram aqui o terreno com muita luta, com muito sacrifício, e começaram então a obra até chegar aonde chegou. Mas eu vim aqui para dizer ainda que isso aqui ainda é pequeno demais para aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, aqui no Presidente Prudente. E se você crê nisso, erga a sua mão e diga glória a Deus, porque é através de você que Deus vai fazer este lugar ampliar, conquistar gente e Presidente Prudente para Jesus. Aleluia. Mas acontece, meus amados, que a gente experimenta um crescimento, e no meio do processo de crescimento acontece um imprevisto, ou acontecem vários imprevistos. Alguém está trabalhando, de repente o que acontece? O machado cai na água, parou a construção. E na hora que acontece o imprevisto, na hora que acontece a crise, na hora que o que nós chamamos de platô, a impressão que chega no limite, depois a igreja começa a passar por um processo de chacoalhar a figueira e começa: pastor, parece que a igreja não está crescendo, alguém diz. Parece que o crescimento parou. E é aí que esse texto nos ensina como destravar o crescimento.
como voltar a crescer. Eu quero dar algumas chaves, porque não importa se você tem sonhos, planos para o futuro, e você acha que onde você chegou já foi longe demais, e que não precisa conquistar o mesmo. Constantemente nós somos desafiados por Deus a crescermos em todos os aspectos da nossa vida. Para isso nós precisamos estar dispostos a mudar a nossa maneira de agir, ou jamais vamos viver coisas melhores. Então não tenha medo de tentar. Com Deus você vai conquistar o impossível. O que fazer para voltar a crescer, meus amigos? Jesus ele ensina em João capítulo 12, versículo 24, ele fala: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele produz muito fruto. Eu quero dar uma palavra preliminar aqui, que Jesus estava dizendo, ele estava falando a respeito da morte dele, que ele tinha que morrer para dar muito fruto, para conquistar a humanidade. Mas aqui é um princípio. A semeadura, se a semente cai, ela não romper a casca, ela não vai brotar para ter crescimento. Então preste atenção nisso. Quer crescer na sua vida espiritual, tem que romper a casca. Tem muito crente cascudo, tem muito crente que está cascudo, cheio de encrosta, e isso está impedindo de você crescer, querido. Rompa a casca em nome de Jesus, e você vai experimentar o milagre de Deus na sua vida. Primeira chave: saia da zona de conforto. Logo no começo do texto nós vemos uma observação interessante feita pelos discípulos. Este lugar é pequeno demais para nós. Isto fez com que eles saíssem de onde estavam para construir algo maior. Para largar as fronteiras, é necessário ter visão de onde você pode chegar e sair da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto dói. É desconfortável. Nenhum medíocre chegou longe demais na vida. Será que você pode olhar para si mesmo e dizer assim: eu acho que a minha vida está pequena demais, eu preciso crescer? E isso deve acontecer em todas as áreas, na área profissional, intelectual, espiritual, familiar, ministerial, como igreja, como corpo. Então não fique onde você está, nem se contente com um pouco. Sua jornada pode ser muito mais ampla, muito maior. Saia da zona de conforto. Arregace as mangas para trabalhar, para de ficar esperando pelo outro. A primeira chave para crescer: os discípulos se mobilizaram e saíram da zona de conforto. Às vezes a igreja cresce, desenvolve, a gente começa a ficar nos 3 S, sabe disso? Sabe o que é 3 S? Alguém sabe aqui? Sentado, salvo, satisfeito. A gente começa a ser crentes consumidores. A gente vem no culto só para consumir. E daí a gente consome o louvor. A gente quer ouvir uma boa música, quer ouvir uma boa ministração. A gente vem e a gente quer ouvir uma boa palavra. E se a palavra não é do seu jeito, você já sai meio de ururu. E você veio apenas para consumir, só para pegar um produto e ir embora. Ei, saia da zona de conforto, querido. Deus te chamou para você ser discípulo dele. Ele não te chamou para ser membro de igreja, ele te chamou para algo mais, ser discípulo de Jesus, ser servo de Jesus. Então,
Para com essa mentalidade. Deus chamou cada um para fazer algo. E se cada um desenvolver aquilo que Deus te chamou, tenho certeza que algo sobrenatural acontece. O poder do discipulado, por isso que Jesus já falou: olha, vai e façam discípulos. Se cada um ganhar um para Jesus durante o ano, você acha que é muito difícil ganhar uma pessoa, discipular, levar o batismo com uma pessoa para Jesus no ano? Se a gente começa a sair da nossa zona de conforto e começa a ficar antenado para levar Jesus às pessoas e discipular, gente, pode fazer 3 cultos aqui durante o domingo, por aí não vai caber. Aí pode construir um mega templo na chácara, porque ele vai caber. Quantos de habitantes não tem em Presidente Prudente? 260? Tem muita gente para ser grande, gente. Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado e fala: sai da zona de conforto. Fala para ele: vai trabalhar. Segunda chave: nós precisamos estar atentos e ouvir as pessoas que estão vendo aquilo que nós não estamos vendo. Os discípulos procuraram Eliseu. Eles não abriram mão de Eliseu ficar lá. Eles queriam ouvir Eliseu: o que o Senhor tem a falar? Nós temos uma ideia, mas o que o Senhor tem a falar? Aí Eliseu falou: não, vamos para cima, vamos construir um lugar melhor. Eles foram. Você está disposto como líder a ter a humildade de ouvir o outro líder? Porque tem pessoas que estão numa perspectiva diferente da sua, estão enxergando coisas que você não está vendo. E a gente precisa aprender a ouvir. Simon Sinek, autor de livros que servem por último, ele enfatiza falando assim: os grandes líderes não são os que têm todas as respostas, mas aqueles que estão dispostos a ouvir e aprender. Terceira chave: precisamos despertar uma visão de crescimento, ter uma visão de crescimento, criar uma imagem, pensar nisso, respirar isso. Isaías 54, do 1 ao 3, um texto bem conhecido: amplia o lugar da tua tenda, e dizia o texto. Versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o tombo da tua habitação, não impeças, alonga as suas cordas, firma bem as suas estacas. Por quê? Porque vai transbordar para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Eu acho que você não entendeu. Deus está falando para você ampliar o lugar. Deus está falando para você alargar o espaço. Sabe por quê? Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Vai transbordar tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Começa as pessoas que estão à sua volta também a ser abençoada. Então a gente precisa despertar uma visão de crescimento. Talvez você chegue aqui, você fala: nossa, já construímos aqui, já temos um salão, já temos ali e tal. Tá bom. Qual é o projeto da chácara? Vai falar.
vai resumindo, o que vocês precisam fazer já lá? Agora imediato, qual é a visão? Precisamos entrar na nossa chácara. Para entrar para lá a gente precisa fazer terraplanagem primeiro, né? Precisamos já encaminhar todas as partes onde vai ser a rua, onde vai ser a escola, onde vai ser o atendimento para os idosos, a casa de passagem, a casa da misericórdia, onde vão ter os campos também. Então nós temos bastante coisa para fazer lá. Primeiro de tudo, precisamos aprovar, deixar tudo aprovado. Precisamos entrar depois em toda a parte de terraplanagem, a parte pesada, e daí em diante jogar os alicerces e erguer a coisa para cima. Para isso precisa de fé, recursos, mas Deus vai prover todas as coisas, amém? É pesado, não é a máquina que faz, não é você? Ei, onde terraplanagem é pesado? Não é pesado nada, é máquina, vai lá, arruma umas máquinas lá e faz. Tive até uma ideia aqui, talvez, né? Vou falar com um amigo meu. Quem sabe ele manda umas máquinas para cá para fazer uma terraplanagem. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem conheceu a chácara lá, ele mandou umas máquinas lá e fez a lagoa. Ele mandou, falou, pastor, eu estou enviando. Ele mandou uma reta, eu acho que é reta escavadeira que fala lá. Falou, estou mandando, mandou lá, tal. Ficou lá uma semana a máquina trabalhando. Aí eu, muito generoso, falei, vou dar uma gratificação para o operador. Aí ele falou, pastor, não é para dar nada, não quero que o senhor tenha um gasto de R$1. Ele está sendo pago para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mandou lá de Panorama, São Paulo, mandou lá em Bataguaçu. E me comprou R$1. Deus faz milagre, Deus usa pessoas. Aleluia. Quarta chave, gente. Precisamos trabalhar em equipe. Os discípulos chegaram à conclusão, nós vamos ampliar, mas a gente precisa trabalhar. E vamos trabalhar de que jeito? Vai o pastor sozinho? Vai meia dúzia de líderes sozinho? Não. Equipe, toda a equipe. Todos têm que estar envolvidos. Ninguém pode ficar de braço cruzado no processo. Todos eles desceram até a margem do Jordão e começaram a cortar lenha. Se queremos crescer, precisamos aprender a trabalhar em equipe. Todo crescimento vem em equipe. 4 amigos levaram o paralítico até Jesus. Pela porta não conseguiam entrar, entraram por cima, porque estavam em equipe. Tem um ditado que fala, sozinho pode até ir mais rápido, mas em equipe vamos mais longe. E às vezes nem dentro de casa, gente. Tem líderes que trabalham em equipe, vira uma concorrência dentro de casa. Tem homem que não suporta a mulher fazendo as coisas, Deus abençoando, e fica com ciúmes, e daí vira uma concorrência dentro de casa, no próprio casal. Você não trabalha nem em casa e equipe, vai trabalhar na igreja. Sua primeira equipe, querido, é a sua família. Onde está a tua família no processo de crescimento da igreja? Onde estão os teus filhos? Onde está o teu cônjuge? Será que já acontece um trabalho em equipe dentro de casa? E aqui na igreja só é o reflexo do que acontece em casa. Precisamos aprender a trabalhar em equipe. Sabe por que tem gente que fica bicudo dentro da igreja? Porque lá dentro de casa já é um camarada para ficar.
Aí depois chega aqui e fica cheio de mão. A gente precisa aprender a servir uns aos outros. Jesus ele disse: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando a gente tem uma cultura de serviço, a gente para com briga. As brigas dentro de casa cessam porque você começa a servir a esposa começa a servir o esposo. Você começa a ter uma visão: eu preciso servir meus filhos, ensinar eles a servir. Aí você chega no contexto de igreja, do corpo. Aí você vai considerar todo mundo mais do que você, e você vai começar a servir. Chegou a pessoa ontem aqui, começou a congregar ontem, e você já começa a servir. Se o templo está cheio, você já fala: não, pode sentar aqui no meu lugar. Cultura de serviço. Isso tem a ver com aquilo que nós somos. Fomos transformados por Jesus. Agora nós somos servos de Jesus. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Paulo disse que ele considera tudo aquilo que ele aprendeu diante de Gamaliel, os títulos, tudo como esterco diante de Jesus. Tem ninguém mais do que ninguém. A gente precisa ter humildade e servir. Qual é o ministério que você serve? Está acontecendo humildade? Todos estão servindo? Como está? Ou você só quer servir em algo que fique em evidência? Precisamos voltar a servir. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem dois do que um. Sabe por quê? Se um cai, o outro levanta. Se um está com frio, o outro esquenta. Se um se abate, o outro dá ânimo. Se um fala não consigo, o outro fala juntos a gente consegue. Se um fala vai pesado demais, não, daí a sua carga, que eu vou ajudar a carregar. E a Bíblia diz: carregai as cargas uns dos outros. A gente precisa ter essa cultura, meus amados. Se um talvez está meio se esfriando, o outro que está cuspindo fogo, ele começa a dar palavra de ânimo, ele começa a dar uma palavra de motivação, ele começa a levantar o outro, ele começa a incendiar o outro, porque uma brasa sozinha, ela não fica acesa, mas quando a gente junta várias brasas, a gente faz uma fogueira. Tá? E que várias brasas aqui possam cada vez mais se juntar, não como um saco de batatas, não. Sabe a diferença entre saco de batata e o purê? Alguém sabe? Saco de batata, você junta um monte de batata, estão juntas, mas não são uma, são várias batatas juntas. Agora o purê, várias batatas se tornou um purê só, não tem como ser mal. Que a igreja seja isso, a gente possa ter essa visão de coletivo. A vitória de um é a vitória de todos. E que a gente possa ter essa visão. Trabalhar em equipe.
Quinto lugar, eles tinham uma estratégia. Eles tinham uma organização, eles iam ao Jordão, pegam madeira, tinham uma estratégia. Qual a estratégia que vocês têm de chegar onde vocês querem chegar? Qual é o primeiro passo? Se você pegar esse projeto, por exemplo, da chácara, e mostrar ele no todo, e se falar quantos milhões gasta, alguém vai falar assim: meu Deus do céu, não vamos conseguir. Mas se pegar por parte, só a terraplanagem, vamos conseguir fazer a terraplanagem. Você consegue. Agora vamos começar a construir tal coisa. Você constrói. E assim sucessivamente. Eu sei que teve alguns irmãos aqui que foram em Mataguaçu. Quem que foi aqui em Mataguaçu para esse lá? Já tiveram lá, na época que eu era pastor. Gente, ali no começo, eu nem falava o que ia acontecer no final. Eu ia de passo em passo. Cada conquista era uma celebração para chegar onde chegou. Hoje ela está avaliada em mais ou menos 5 milhões. Quem diria que ia chegar nisso? Hoje, se a gente for contabilizar esse prédio de vocês aqui, é a mesma coisa. Quem diria que ia chegar onde chegou? Então, quando a gente tem uma visão, tem uma estratégia, trabalha junto, a gente faz as coisas acontecer. Porque Deus só dá provisão onde tem projeto, querido. Tem projeto, tem provisão do céu. Aí Deus levanta empresários, Deus levanta doações, Deus faz coisas, porque o recurso é dele. Mas a gente precisa estar unido, precisamos estar na mesma visão. Em sexto lugar, precisamos trabalhar duro. As coisas não acontecem assim da noite para o dia, não. Não tem como crescer sem trabalhar. Coloca vida, dê o máximo, dê o seu melhor, pague o preço. Depois da ideia brilhante de expandir os horizontes, é hora de pegar o machado, suar a camisa. Na hora que você olha o tronco de árvore que tem que derrubar, você fala: meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo. Gente, quantas vezes, acho que o Zé deve ter experimentado isso aqui também. Às vezes está lá com a equipe de pedreiros, está lá com o pessoal, tá, vamos fazer tal coisa, a pessoa já chega assim para a gente e fala: não vai dar certo. Aí tem gente que é insistente. Tem que falar uma vez só e ficar quieto, não, ele fica lá: não vai dar certo, mas claro. Porque não vai dar certo. Estraga prazer. Aí se o pastor não é um camarada, macho, de fé, fala assim: gente, vamos para cima, aí não ia acontecer nada. Perceba que os discípulos foram lá ouvir quem? Eliseu. Por mais que eles sabiam, eles foram lá ouvir. Olha só, pegaram o machado, começaram a trabalhar duro, porque crescimento dá trabalho. Dá trabalho. Você cuidar de gente dá trabalho. Estou falando só de questão física, não. Cuidar de gente, e a visão de Jesus dá trabalho. A estrutura física é para servir gente, senão não faz sentido. Olha a visão, gente, olha a visão. A visão é conquistar gente. Não é a parte física é consequência.
Porque a parte física, a estrutura serve pessoas, não ao contrário. E cuidar de gente para trabalho. Mas a gente precisa se despertar, porque essa é a missão da igreja. Ganhar as pessoas para Jesus. Aí você chega na faculdade e você está lá, eu sou um agente de Jesus, sou embaixador de Jesus. Está no serviço, você está já focado, vou ganhar alguém para Jesus. Está lá, não sei aonde, está focado, vou ganhar alguém para Jesus. E daí, meu filho, pode, se todo mundo se engajar, a gente pode se preparar para fazer 2, 3 cultos. Aí você faz 2, 3 cultos, aí você tem recursos para poder mexer nas coisas que precisam ser mexidas, para continuar servindo pessoas. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Pastor já não é mais aquele de quantos anos atrás? 15? 18 anos só aqui. 18 anos atrás, o Zé, eu devia ter pegado aquela foto, porque estava magrinho. Fazendo pose. Ele andava para um lado para o outro, agora já anda meio assim, né? É que nem o nosso fotógrafo. Os fotógrafos, antigamente, ele nem parava muito sentado assim, não. Agora ele chegou assim. Eu falei, o que aconteceu, rapaz? Pastor, minha coluna. Então, vai, assim, os mais experientes vai tendo algumas limitações. Mas isso não é desculpa também não. Tá? Porque se Deus usou Caleb depois de 80 anos de idade, meu irmão, Deus falou, você possui mais terra ainda. Que dirá de nós? Então, mãos à obra. Transpirar a camisa, suar, trabalhar duro, vai atrás. Não desiste não. E daí sabe o que aconteceu? Machado caiu na água. Por mais que a gente faça todas essas estratégias, existem momentos que acontece um imprevisto, que saiu fora do script, que não estava no projeto do engenheiro. Por mais que calcula-se aí os imprevistos e tal, né? Mas saiu entrevista além daquilo, Machado, a ferramenta de trabalho foi água abaixo. Agora o pastor não tem mais o que fazer. Nós estamos focados, nós estamos trabalhando, estamos fazendo em equipe, estamos fazendo tudo certinho. Mas pastor, aconteceu algo aqui na nossa igreja. As coisas não estão caminhando da forma que a gente gostaria que caminhasse. Pastor, está acontecendo muitas coisas, a gente não dá conta, caiu o machado na água, parou tudo. E fazer, querido? Eu quero já caminhar para a conclusão. Primeiro, não desespere, confie no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isaías 46:10. Quando o machado é perdido, não adianta se desesperar. O esforço é em vão. O machado pode significar muitas coisas, dons naturais, dons espirituais. Uma das explicações é o próprio Espírito Santo. Tem muita gente que deixou o Espírito Santo de lado, por isso que as coisas não acontecem. Tem muita gente que deixou princípios de oração de lado, por isso que não vai. Porque se o Espírito Santo não capacitar, nosso trabalho será inútil. Por isso é
importante colocar os nossos sonhos, projetos de vida diante do Senhor e fazermos somente aquilo que é da vontade dEle. A gente fica às vezes no ativismo, fazendo um monte de coisas que Deus não pediu para a gente fazer. É um corre, Deus não falou para a gente ficar nessa corrida. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que não edificam. Então tem muita gente tentando cortar a lenha apenas com um cabo nas mãos. Aí a coisa não anda, as coisas não frutificam. Aí o machado se foi, você ficou sozinho. Então não se desespere, meu filho. Caiu o machado, é hora de se conscientizar. Caiu o machado. Aquele dom, aquela busca, aquele momento de oração que eu tinha, não tenho mais, caiu. Não tenho mais aquela intensidade. Tenho que voltar. Segundo, quer voltar a crescer? Não abra mão da mentoria. Quando você reconhece e respeita a autoridade, por mais competente que você seja, para resolver um determinado problema, não abra mão da mentoria pastoral. Olha a consciência dos discípulos. Somos jovens, vamos participar de uma construção, vamos participar de um trabalho para ver o crescimento, mas queremos que o Senhor Eliseu vá conosco, nos abençoe. Por que você não pode abrir mão? Você pode ser muito bom para planejar, pode ser muito bom para sugerir, você pode ser bom para cortar madeira, mas quando chegar a hora, querido, de fazer o machado flutuar, aí você vai dizer assim: por que Eliseu não está aqui? Existem coisas que só acontecem com aqueles que estão colocados por Deus sobre as nossas vidas. Preste atenção nisso. Existem coisas que Deus só vai fazer debaixo da autoridade do anjo que Ele colocou neste lugar. É um comando, e quando você segue esse comando, você vai ver o milagre. É o respeito à autoridade. Coisas que a igreja vem perdendo nesses últimos dias. Falo isso de um modo geral, nós batistas. Não se respeita pastor. Acha que pastor é um empregado. Acha que pastor é um funcionário. Não é funcionário, não. É chamado por Deus, exerce autoridade sobre o povo que Ele colocou para cuidar. Olha o princípio. Os discípulos foram lá. Eliseu, nós não abrimos pão. E na hora que o machado caiu, Eliseu só perguntou: onde caiu? Onde caiu, querido? Onde está o teu machado? Onde está o teu dom? Onde está o teu talento? Onde caiu? Onde que estagnou o seu trabalho? Onde que estará? Quanta gente que está parado no meio do corpo de Cristo por conta de coisinha e deixou o machado cair, por conta de medo dos outros falar alguma coisa e deixou o machado cair. Não ouça quem não faz nada. Não deixe o seu machado cair. Ah, pastor, mas já foi, o machado foi para a água abaixo. Onde caiu?
é fazer um retrospecto, apontar, pastor, foi ali que me feriu, foi ali que me machucou, foi ali que fez eu parar, foi aquela situação. E daí veio o profeta, pega um pedaço de madeira e sente sobre o rio, e aquele machado de ferro flutuou. Sabe o que a gente aprende? Não abra mão da mentoria, tenha humildade para pedir ajuda, para de ficar justificando, reconheça seu erro, reconheça onde o machado caiu. Sabe por quê? A tragédia não é a última palavra na sua vida. A tragédia, a crise não é a última palavra. Quem dá a última palavra na sua vida, na vida desta igreja, é Jesus de Nazaré, aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É Ele. Quem dá a última palavra é Ele na sua vida. Não aceite palavra de derrota, de pessimismo. Não aceite que você vai ficar parado, que as coisas não vão acontecer, que o renovo não vai acontecer na sua vida. É mentira. Quem dá a última palavra é Jesus. O machado vai flutuar nessa noite. O machado vai flutuar nesses 2 dias. E a gente precisa estar aberto e ouvir a voz do Senhor, mesmo quando isso pareça loucura. Fique imaginando aquela situação. Pega um pedaço de lenha, coloque lá, machado vai flutuar. Tem coisa que parece que é loucura. A gente precisa estar com o coração disposto a obedecer. Não importa se é loucura. Se Deus falou com você, querido, faça. Faça. Debaixo da autoridade pastoral, faça. Tem coisa que é loucura, mas Deus abençoa, Deus honra, porque isso é milagre. Onde caiu o machado? E nesta noite nós vamos orar. Deus vai trazer a cura desse machado. Talvez você orar por línguas já não ora mais. Talvez você se derramava diante do Senhor, hoje você ficou um crente, cascudo, lá não se derrama mais, não se sensibiliza mais diante do Espírito Santo. Talvez antes você tinha muitos dons, muito talento diante do Senhor. Hoje é o dia que Deus quer fazer esse machado flutuar, voltar a sua mão, para você continuar a fazer o que Deus pediu para você fazer. Que você fechasse os seus olhos. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Deus quer fazer uma chave cultural hoje, Deus depende de você. Existem coisas que parecem ser loucura, mas Deus quer que você obedeça. Você que talvez se sente, a sua vida está fria, você está parado, você está machucado, você perdeu o machado no meio do caminho, no meio da obra, as coisas pararam na sua vida, estagnou. Eu quero chamar você aqui à frente.